Alves. Fazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Alberto, olá. Hoje queres olhar aqui para as entrevistas de António Costa e Pedro Nuno Santos. Olá, Vanessa. Boa tarde. Sim, houve duas entrevistas. Uma do futuro ex-líder do Partido Socialista, outra do provável futuro líder do Partido Socialista. Portanto, estamos cheios de sorte. Uma de cada vez. A primeira entrevista de Costa, eu não a vi, a entrevista do Dr. Costa, mas também não precisava de a ter visto. Li depois, e o que li sobre a entrevista, aquilo que ele disse, ia de encontro àquilo que eu já imaginava, porque hoje de manhã acordei e fui, depois de fazer algumas outras coisas, fui ao Twitter, e no Twitter meio mundo dizia o mesmo sobre a entrevista do Dr. Costa, que estava perante, a entrevista provava pela enésima vez que se estava perante um estadista de uma dimensão absolutamente incomensurável. Portanto, era fácil de imaginar o que é que teria sido a entrevista se aqueles avançados e voluntários ou acólitos do PS diziam todos o mesmo, por ordens superiores, naturalmente, diziam o mesmo. É natural que a entrevista consistisse apenas em deixar passar a mensagem que o Dr. Costa quis que passasse. E a mensagem, pelo que li, era, pronto, retratar Portugal como se retratasse a Noruega, por exemplo, ou assim, ou a Suécia, com um serviço de saúde exemplar, uma educação a toda a prova, com qualidades a toda a prova, enfim, um país próspero economicamente, um país em que as pessoas têm uma qualidade de vida muito acima da média europeia, mundial, universal até. Portanto, aquelas aldrabices em que o Dr. Costa se especializou, e é que tem o público que eventualmente tem. Tem algum, evidentemente que sim. Também falou sobre a sua demissão, que está muito magoado. Não disse uma palavra sobre os portugueses que estão muito magoados sobre as políticas que ele cometeu antes dessa demissão, mas isso também não se esperaria. A coisa mais interessante que o Dr. Costa disse, pelo menos para mim, na dita entrevista, foi perguntado sobre o que é que iria fazer de futuro, e ele respondeu que vive do seu trabalho, tem de ir trabalhar. E eu fiquei a perguntar-me qual era esse trabalho. Ele falou vagamente de uma passagem pela advocacia, não acho que tenha marcado exatamente o direito português. Essa passagem andou ali por um escritório de pessoas também ligadas ao Partido Socialista, mas de resto tem uma vida absolutamente dependente, imersa na máquina do Partido Socialista e na máquina do Estado, a partir de uma certa altura. Ele não disse isso, não entrou em pormenores, teve a noção de que não lhe conviria entrar nesses pormenores, do que foi a sua carreira profissional, digamos. Curiosamente, na segunda entrevista que prometi falar, a de Pedro Nuno Santos ao Observador, esta anterior era à CNN, esqueci-me de dizer, acho eu, mas na entrevista de Pedro Nuno Santos ao Observador, o Pedro Nuno Santos fala em pormenor do seu currículo profissional, vamos pôr as coisas assim. E então vou citar aqui tenho aqui, fui ver o vídeo no site do Observador e tirei aqui exatamente para a citação do Pedro Nuno Santos. Passo a citar: sou apenas um militante do PS desde sempre, fui líder da Conselhia da JS de São João da Madeira, depois da Federação da JS de Aveiro, secretário-geral da JS, líder da Conselhia do PS de São João da Madeira. Eu tenho todo um percurso que é feito dentro do PS. Eu, salvo seja, o Pedro Nuno Santos. Fim de citação. Ou seja, ele tem um percurso todo que é feito dentro do PS e fora do mundo. Depois não admira que não saiba o salário mínimo e outras coisas básicas. Há tempos o Pedro Nuno Santos disse que cresceu habituado a conviver com a pobreza, só se for com a pobreza de espírito. Está deste convívio muito, muito chegado, muito íntimo com as entranhas do Partido Socialista. Agora, o que há de realçar aqui é que ele disse isto, enumerou estes cargos pelos quais passou com orgulho. Ele descreve um currículo que se resume a absolutamente nada, com orgulho. É o orgulho de quem sabe que o facto de nunca ter trabalhado propriamente na vida não o impede, melhor dizendo, de ser candidato a primeiro-ministro. E porquê é que não o impede de ser candidato a primeiro-ministro? Porque somos o país que somos, porque temos o eleitorado que temos, porque temos a falta de escrutínio que temos e sobretudo temos a experiência anterior. Basta ver quem governou nos últimos 8 anos,
o currículo profissional da pessoa que governou nos últimos 8 anos não o impediram, obviamente, de governar, de ser primeiro-ministro. Portanto, nesse sentido, é absolutamente lícito, viável, plausível, embora bem desafortunado, que o Pedro Nuno Santos se sinta habilitado a desempenhar o cargo de primeiro-ministro. Pelos vistos em Portugal, mandar num governo, mandar nos portugueses, decretar, decidir as nossas vidas, decidir na esfera social, na esfera económica, nas esferas que calham, nas esferas e nos cubos que calham, pelos vistos não exige qualquer espécie de competência. Eu já não vou falar das convicções ideológicas de Pedro Nuno Santos, que acho que parecem obviamente serem perigosas para o país. Não, é mesmo a falta de competência absolutamente gritante, mas como o Dr. Costa também não era exatamente um portento, como sabemos, é natural que o Pedro Nuno Santos ache que pode chegar lá, e Deus nos livre, mas se calhar até chega. Não é por falta de currículo, que não o tem, mas isso em Portugal não é um hobby. As pessoas não pedem muito, ou, aliás, não pedem praticamente nada. Pelo menos há um conjunto suficiente de cidadãos, ou que pode ser suficiente de cidadãos, que não exige absolutamente nada. Inventa-se umas personagens, e essas personagens, de repente, vêm-se a mandar nisto tudo. Noutros países isto talvez fosse um bocadinho estranho, um bocadinho implausível, lá está. Aqui é totalmente plausível e, pelo que as sondagens dizem, até se calhar é provável que isso aconteça. Vamos ver. Vamos ver, Alberto Gonçalves. O título do Ideias Feitas de hoje é Carreiristas em Entrevistas, 2 zeros à esquerda. O Alberto Gonçalves, sempre muito inovador nos títulos. Alberto, até amanhã. Até amanhã, Vanessa.